Bom dia, hoje já é terça-feira da minha quarta semana do ciclo de maratona e eu nem gravei nada ontem. Na verdade, eu só gravei os meus exercícios na academia, porque sim, eu fui pra academia ontem, de superiores e inferiores, que é o normalmente que eu faço de segunda-feira. Não fiz nenhum cardio, enfim, só terminei o meu treino e vim embora. E aí agora de manhã eu queria ir pro parque, só que eu fiquei com preguiça porque hoje não é intervalado e eu sei que a pista vai estar fechada essa semana lá no Pacaembu, então eu sei que eu vou ter que ir pro Ibirapuera na quinta-feira. Então eu meio que acordei, aí eu fiquei enrolando, aí eu tomei a decisão que eu ia correr na rua mesmo, provavelmente vou até o Parque do Povo, e aí depois eu achei que seria de bom tom, eu não sei por que exatamente, eu resolvi abrir o baú que tem embaixo da minha cama para ver o que tinha, que eu tava procurando um documento em específico. Eu não achei o documento e eu literalmente abri um buraco negro, porque agora eu tenho que organizar tudo que tá ali. Vou tomar o meu pré-treino e vou sair para correr. Hoje eu acho que eu tenho 9 ou 10 quilômetros de rodagem leve, enfim, não é nada demais, então eu tô tranquila. Novamente, não gravei muito do dia, mas o treino foi ok. Eu ainda tô um pouco pesada, né? Um pouco de pernas pesadas depois da SP City. Fiz 9 quilômetros em um ritmo relativamente tranquilo pra mim, mas eu senti sim as pernas um pouco pesadas. E segui aí com o meu dia. Hoje à tarde eu tinha a podóloga e pra fazer minha sobrancelha. Eu deixei pra ir na podóloga depois da SP City pra caso acontecesse alguma coisa, fosse depois disso, mas foi tranquilo. A minha podóloga é maravilhosa. E aí, quando eu tava lá no shopping, eu resolvi passar na Granado, porque uma amiga minha tinha me falado do gel anti-atrito deles e eu queria comprar. Aproveitei que eu tava lá e comprei. Esse daqui, ele cria uma película, tipo um gel, assim, é muito interessante como ele fica. E eu vou testar agora pra usar com tênis de corrida, porque eu tenho tido algumas bolhas, acho que talvez pela meia que eu tô usando, eu tô testando meia, procurando uma meia nova, então pode ser que seja isso. Mas é isso, eu já vou dormir, são 8h15, eu quero dormir bem hoje, acordar cedo amanhã pra ir pra academia de novo. Vou ver se amanhã eu consigo pelo menos também fazer escada, além da musculação, porque eu tinha conversado com a minha nutricionista e ela disse que pra Nova York é muito interessante fazer pelo menos 15 minutinhos de escada, assim, depois do fortalecimento. Então eu vou tentar fazer de 15 a 30 minutos. Se eu estiver me sentindo muito cansada, com dores ainda musculares da SP City, eu não vou fazer. O importante essa semana, o foco, é recuperar da prova para eu estar pronta pro longão de sábado, que vão ser 18 quilômetros. Hoje já é quarta-feira, dia 29 de julho, e eu também não gravei muita coisa hoje, porque, enfim, eu tô passando por um processo que não faz sentido falar aqui, enfim, abrir muito sobre essa informação, mas tem me mantido um pouco ocupada. E hoje eu fui pra academia fazer o meu treino de inferiores, e eu vou confessar que eu não consegui fazer o cardio, nem 15 minutos de escada. Eu acordei muito cansada. Eu acho que assim, eu nem acordei muito cansada. Eu acordei ok, tava bem. E aí eu fui pra academia, comecei a fazer o treino e chegou no fim do treino, eu não tava com muita energia, eu já tava cansada. Eu acho que o fato de ter feito a SP City no domingo, obviamente, ainda deixa meu corpo um pouco sobrecarregado e tudo bem, não tem problema, isso já era esperado. Querendo ou não, a SP City é uma prova muito puxada, então eu ainda tô com um pouco de dor muscular, eu ainda sinto que eu tô com um cansaço acumulado e poderia até não ter ido na academia, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá não tava desse jeito, foi mais depois de fazer a musculação que eu me senti um pouco mais cansada e pra não sobrecarregar ainda mais o corpo, eu optei por só voltar pra casa, tomar meu café da manhã, enfim, tentar focar bastante na alimentação pra também ter uma recuperação melhor. Amanhã eu tenho treino intervalado, a pista essa semana tá fechada lá do Pacaembu, então eu provavelmente vou pro Parque Ibirapuera.
Essa semana eu realmente desisti de gravar coisas pro vlog, porque, enfim, tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal que eu não quero documentar aqui, enfim, não é hora de documentar isso, mas são coisas boas, são coisas positivas, então eu tenho focado mais nisso e seguido com os meus treinos normais, que essa parte eu tenho gravado. Vamos ver, vai. Eu não ficar com medo só. Mano, a sorte é que eu vi. Como assim? Eu não sei, eu tenho, acho que... Segundo gel, tomando Forcel de novo. Nossa, muito bom. Um recap de sábado, pós-longão, mas já são quase 10 horas da noite. Eu não consegui gravar nada, eu gravei durante o treino, enfim. Amanhã eu tenho um outro treino, uma rodagem leve de 6 km, que eu vou correr com uma amiga minha ali na Paulista. Mas enfim, o treino de hoje foi horrível, 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 horrível. Foi um dos piores treinos que eu tive, assim, esse ano. Não consigo nem explicar. Eu tô cansada ainda da meia maratona no domingo, obviamente. Eu comecei o treino já meio cansada. Eu fiz rampa e aí depois eu fui fazer 17 quilômetros. Quando eu tomei o primeiro gel, ele deu uma certa revivida, mas assim, eu não tava bem. Eu não tava com ânimo, eu não tava com energia pra correr. E eu também decidi encarar pela primeira vez a biologia. Confesso que eu fiquei um pouco traumatizada depois da SP-City. Eu preciso fazer subida, eu preciso, né, entrar nesse desconforto. Eu já faço algumas subidas na USP, enfim, onde eu encontro algumas subidas eu já tô fazendo, eu sempre faz parte do meu treino. Mas pra quem conhece a USP sabe que a biologia é muito longa e bem íngreme. Então eu subi ela. Durante a subida eu, assim, questionei todas as decisões da minha vida. Dificilmente eu faço isso, mas eu fiquei muito, muito cansada, assim, frustrada, exausta. Passei, assim, por todas as fases. E aí depois eu terminei, fiquei ok, né? Tem uma descida, enfim. Tomei outro gel, continuei meu treino, mas claramente ali eu já tava meio quebrada. Nos últimos 6 quilômetros eu precisava fazer um ritmo mais forte, que seria como se fosse meu ritmo de maratona, e eu não consegui. Eu tava completamente quebrada, assim, eu comecei a correr muito devagar, não muito devagar, mas assim, é um pace 6, que pra mim é ritmo de rodagem, assim, sabe? Não precisava. E então foi bem ruim, mas tudo bem, faz parte. Eu tô feliz que eu encarei a biologia, eu tô feliz que eu comecei a colocar isso no meu treino. Amanhã eu tava com a ideia de correr no Parque Alfredo Volpi, que ele é meio de terra, e ele tem muita subida, mas eu vou dar um descanso pro meu corpo hoje e talvez eu vá durante a semana na minha rodagem, que tem, né, fora o intervalado, tem uma rodagem, então talvez eu vá lá, dê uma volta, fazer um reconhecimento de território e vou tentando acostumar o corpo com esse tipo de elevação. Eu sei que Nova York não tem exatamente esse tipo de elevação, é mais tipo subida, aí depois descida, subida, descida, enfim, mas eu preciso fazer com que meu corpo fique forte. Ih, tá vindo mais. Vira. Ali? Aquelas ali, ó. Você tá gravando? Tá. Nossa, são quase 10 horas da noite. Se já não são... Ah, não, são 9h45. De domingo, eu tinha esquecido de finalizar o vlog, mas basicamente ontem, pós-treino, né, eu cheguei a gravar. Fiquei muito cansada. Eu tava com sérias dúvidas sobre o treino de hoje, mas durante o dia a Bru me mandou mensagem perguntando se eu queria correr a rodagem de domingo na Paulista. Achei que seria uma boa ideia, ao invés de tentar ir no Parque Alfredo Volpi fazer mais
uma subida. Então a gente foi muito bom, o clima tava perfeito, não tava quente, tava friozinho, mas não tava muito frio, sol, e a gente pegou a Paulista super vazia, a gente chegou lá por volta de umas 7 da manhã, então foi muito tranquilo. E depois a gente tomou um café da manhã, pão na chapa com requeijão, ovinho, enfim. E aí depois o meu dia desandou, não vou negar. Enfim, algumas coisas, algumas questões em relação à casa, minha internet não tava funcionando desde ontem, enfim, isso me fez com que eu não conseguisse fazer algumas coisas da minha rotina, porque alguns equipamentos meus, eles dependem de internet. Eu amo a internet, mas eu acho que nesses momentos a gente percebe como a gente não pode deixar a nossa vida depender tanto da internet. Mas tudo bem, tudo resolvido, tudo organizado pra semana. Amanhã eu começo a minha 5ª semana do ciclo de maratona e pretendo deixar tudo cozinhado, bonitinho, pra tentar seguir minha dieta novamente. Essa semana foi bem sucesso em relação à dieta, muito bom, eu comi direitinho, fiz uma refeição livre, enfim, mas acho que o fato de eu ter retorno na nutricionista na 4ª ajuda também a manter tudo na linha. Em relação a treinos dessa semana, eu fiquei muito cansada, eu tenho certeza que é um resquício da SP City, porque foi uma prova difícil, mesmo não tendo ido para tempo nem nada, foi uma prova puxada, não tem como negar. A SP City, ela é bem dolorida, então tudo bem, começando a próxima semana eu não tô me sentindo tão exausta, não tô com dor, não tô com nada, então acho que vai ser uma semana boa. E é isso, fim do vlog da semana 4. Até a próxima.